Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui trazendo para você um tema um tanto quanto interessante, mas muito importante, que é a manutenção da marquise dos condomínios, dos prédios, das edificações que nós temos aí, tá? E antes da gente começar a falar um pouquinho mais, você está no canal Engenharia Prática, eu sou o engenheiro Leandro e clique aqui, ó, deixa o like nesse vídeo, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho, os novos vídeos estarão chegando, simplesmente para enriquecer o seu conhecimento, que você possa estar colocando isso no seu dia a dia. Então, vamos lá, solta a vinheta. Bom, pessoal, a gente escolheu, né, justamente esse tema de marquises de edificações pelo nosso dia a dia mesmo. Não foi dessa vez, não foi um tema tanto escolhido assim pelas mensagens que nós estamos recebendo pelo WhatsApp, pelo Telegram, alguns pela rede social, não. Ela foi mais voltada ao que nós estamos percebendo na manutenção do dia a dia, tá? Nas obras que nós estamos visitando, em alguns laudos, alguma parte orçamentária que nós estamos fazendo aí nas edificações para restauração, para orçamentos de revivamento de fachadas, né? E a gente tem notado um pouco de problema nas marquises, tá? Lembrando, pessoal, que a gente usa uma marquise de um prédio sem nós sermos ou estarmos residindo, visitando dentro de uma edificação. Tá? E o motivo da gente estar abordando isso, pessoal, simplesmente é que um tempo atrás nós fizemos aí uma dissertação de um laudo que nós nos baseamos num artigo científico. Esse artigo científico foi lá da revista Concreto. Então eu vou estar colocando o link aqui para que vocês possam estar acessando e buscando um pouquinho mais de conhecimento sobre isso daí. E a marquise de uma edificação, pessoal, ela necessita de uma manutenção tanto quanto as outras partes que recebem a manutenção do edifício, de um prédio, de um condomínio, tá? Porém, existe uma diferença muito grande na marquise. A marquise de um prédio, ela não é utilizada apenas pelos moradores, condôminos ou visitantes daquela edificação. Caso seja uma edificação comercial, você vai ter ali alguns clientes entrando dentro dela, enfim. Mas a marquise não. Ela é uma parte que faz ali a parte do seu protetor de cabeça, pessoal. Ela está sobre a sua cabeça quando você está passando pela calçada do prédio. Observe que quando você olhar para cima, sempre vai ter uma marquise. Ah, está chovendo, está chovendo. Essa é uma das horas que você sempre está lembrando da marquise. Ah, choveu, uau, corre debaixo da marquise lá. Não é assim que você faz? Tem uma chuvinha, você dá uma corridinha na marquise. Tem dois lados da rua, você olha para um lado, olha para o outro. Quem tem mais quantidade de marquise? Aquele lado. Você corre para aquele lado e fica andando sobre aquele lado da marquise, né, de todas as edificações, para se proteger da chuva. Mas a marquise, pessoal, não é apenas uma proteção da chuva, não. Ela é usada para te proteger de algum objeto que possa vir a cair de cima da edificação. Pessoal, veja bem, eu falei cair, não ser jogado pela janela, né? Eu sei aí de uns casos que existe umas crianças aí, né, que estão brincando, jogam as coisas, seus brinquedinhos, né, seus mordedores pela janela, coisa e tal, mas não é desse caso que eu estou falando, não. Eu estou falando justamente, talvez até, de desprendimento, né, desplacamento aí de pastilha, de revestimento que cai. A marquise, ela está ali justamente para te proteger. Ela tem um avanço, né, significativo sobre a calçada. Ela pode avançar 1 metro, 2, 3, 4, 5 metros pela calçada, tá? Então cada edificação ela tem um avanço nessa marquise aí. E o que a gente quer fazer, que eu quero explicar para vocês? Essa marquise, pessoal, ela é uma, como que eu vou dizer assim? Ela se trata de uma parte da estrutura isostática, né? Isostática é aquela viga que ela é apoiada, né? Ela é apoiada em apenas um dos lados, né? Pô, põe uma foto aí, porque eu não vou conseguir mostrar com a mão assim. Põe a foto aí, né? Então, ou seja, ela só tem um lado apoiado à viga, tá? Ou seja, ela é uma parte que faz parte da estrutura, que você está passeando debaixo dela, está andando sobre ela, você está ali sobre ela, porém, ela é uma parte da edificação que recebe
a manutenção de uma forma um tanto quanto diferenciada. Tá? Ou seja, ela não é lembrada constantemente. E para você saber como é que anda essas vigas aí, pessoal, quando você dá uma volta aí próximo da tua casa, no centro, com a esposa, filhos, ou até o seu petzinho que você vai dar uma voltinha, passou embaixo de uma marquise, dá uma olhada para você ver. Você vai notar algumas inconformidades ali em cima das marquises, tá? Na parte de... em cima das marquises não, né? Sobre a tua cabeça, ou seja, seria na parte de baixo da marquise. O que você normalmente não vê é o que está em cima da marquise. Ou seja, quando você passa, você vê um estufamento na parte da estrutura, né? Ela tá assim, né? Ela estufa um pouquinho para baixo, ela dá aquela estufadinha. Ela tem a sua ferragem exposta, ela tem uma coloração diferenciada. Significa que alguma coisa de errado está tendo nessa marquise aí. E principalmente, pessoal, quando é na junção da marquise com a parede do prédio, vamos dizer assim, ou seja, a marquise está aqui, né? Aí ela está juntinha na parede do prédio, nessa região. Põe outra foto aí, põe outra foto para poder mostrar aqui, porque eu não vou fazer com a mão. Põe outra foto aí, essa parte aí, essa aí que você está vendo. Tá vendo? Essa parte que você está vendo, existe uma deformidade, pode existir algum tipo de infiltração na marquise. Então, a manutenção que é feita na marquise, pessoal, elas têm muitas vezes um dreno. Esse dreno entope. Esse dreno entope por causa das coisas que são muitas vezes desprendidas de alto do prédio. Tem prédio que tem aquelas pastilhinhas pequenininhas que vocês costumam ver. Quando essas pastilhinhas caem de cima do prédio, normalmente elas param em cima da marquise do prédio, que é o desprendimento de algumas coisas que eu acabei de falar. Não é jogar pela janela e sim desprender, tá? Muitas vezes a gente consegue ver em algumas manutenções que nós estamos fazendo aí, nós vamos analisar uma marquise na parte de cima, pessoal, a gente consegue ver algumas coisas que sem querer caiu pela janela. Então a gente vê algumas roupas que caem pela janela, nós conseguimos ver alguns objetos que literalmente são caídos. Por que são caídos? Porque não são jogados. Se fosse jogado, você joga pela janela, ele não cai na marquise, ele cai bem longe da marquise. Quando cai, você está na janela lá segurando um copo, você vê um copo que cai, você vê uma lata de cerveja. Normalmente ela está sempre amassada de um lado, ela não foi jogada, que normalmente ela é leve. Você vê um caco de vidro estourado, normalmente de garrafas, de prato, que a pessoa está comendo ali na janela. Bituca de cigarro é o que mais tem, tá? Nós vemos às vezes detritos de, enfim, de resto de construção que a pessoa fez, ela colocou um ar-condicionado, ela quebrou a parede para colocar um ar-condicionado de janela, isso acaba caindo ali embaixo na marquise, isso não é tirado. O que acontece é esses drenos que eu estou falando, eles acabam sendo entupidos. Aí vem a chuva fica aglomerada ali, e esse aglomeramento de chuva que existe ao empoçamento, né? E isso aí, se a sua marquise não tiver a impermeabilização, ela pode absorver, ou seja, a sua estrutura na parte de cima da marquise, ela absorve isso daí. Quando isso ocorre, pessoal, isso pode acelerar, tá, alguns processos químicos que ocorrem ali dentro da estrutura, que ocorre na parte de revestimento quando há e não tão impermeabilizado da maneira que deveria ser, e você pode criar algum tipo de colapso na marquise da edificação. Então, o que a gente quer dizer com esse tipo de manutenção? A manutenção, pessoal, ela tem que existir de uma forma mais periódica, de uma forma mais evidente, de uma forma mais dobrar a quantidade, triplicar a quantidade que você verifica a marquise do seu prédio lá, tá? Então, a gente consegue entender que a marquise de uma edificação, ela é feita de uma forma que ela é para proteger quem está embaixo dela. Ou seja, ela é um objeto de proteção. Então, um objeto de proteção, ele não pode ser um objeto que virá a trazer algum risco para quem esteja embaixo da marquise. E normalmente, pessoal, quando há queda de marquise, em sua grande maioria há vítimas. Tá? Muitas vezes as vítimas são até, inclusive, são vítimas fatais. Tá? Então nós temos casos que ocorreu aí há algum tempo atrás, que a gente viu em rede nacional também, que houve 2 vítimas, uma sobreviveu e a outra infelizmente veio a óbito, mas ela estava embaixo de uma marquise, de um local que deveria ser
a sua proteção, não apenas contra a chuva, mas contra um sol forte, por exemplo. E você está ali naquele momento e ela desaba. E normalmente, pessoal, a marquise de uma edificação, ela não te dá dica, tá? Ela não fala, ó, eu vou cair. Ela simplesmente, ela cai. Você não consegue notar isso. Só depois que ela cai, nesse artigo científico, há os estudos falando sobre isso daí, que você vai estudar o motivo que ela caiu. Mas aí já é tarde demais, ou seja, você deixou a manutenção do lado. Então, seja periódico, seja constante na manutenção da marquise, tá? Não eleve peso sobre a marquise, não coloque máquinas de ar-condicionado sobre a sua marquise, não deposite material de construção ali sobre a sua marquise. Você vai fazer uma reforma na fachada do seu prédio, lembra que você não pode colocar pesos sobre a sua marquise, ela não foi projetada para suporte de peso na quantidade que talvez seja colocada em excesso, e ela foi projetada assim para te dar o quê? Para te dar uma proteção. Então faça uma visita periódica ali em cima, visite com os olhos, dá uma passeada na sua marquise, analisa se ela estiver impermeabilizada, se ela não estiver impermeabilizada, faça impermeabilização, dá uma verificada nos seus drenos, vê se os drenos não estão entupidos, se estiver entupido, desentupa os drenos constantemente, choveu, vá para a parte de fora do seu prédio, olhe para cima da sua marquise, vê se todos os seus drenos estão saindo a água, caso ele caia numa rua, caso ele não caia, ele está caindo na rede de esgoto, você identifique o local dessa rede de esgoto, conforme está chovendo, vá onde está descendo essa plumadinha da rede de esgoto, fica ali próximo, coloca os ouvidos ali assim, ó, dá uma olhada, escuta, você vai escutar a água caindo, olha quando estiver chovendo se não está empoçando água ali dentro, se a água não está transbordando para o lado de fora da sua marquise, significa o quê? Que ela não está tendo drenagem da água, tá? E não permita colocar nenhum sobrepeso sobre a sua marquise. Isso é uma forma de você simplesmente fazer a longevidade dela, você manter a sua marquise de uma forma íntegra, né? Lembrando que tudo isso, para você chegar nesse ponto, significa que ela já passou, ela já foi construída. E lá no processo de construção de uma marquise, né, você consegue entender como é feito, né, o seu engastamento na estrutura do edifício, né, na estrutura da viga, como ela é engastada lá na estrutura da viga, sendo feito na quantidade de ferragem certa, sendo feito no tempo certo, colocando e retirando as escoras na ordem correta, mas isso você não sabe, porque já está construído, então você não conseguiu acompanhar isso, você não verificou isso numa obra, você não estava presente na obra. Então, quando você, que já está num prédio, você já assumiu essa condição aí, seja de um síndico, seja de um administrador, seja propriamente de um morador, você consegue ver a saúde da sua marquise, simplesmente observando algumas dicas que ela está dando para você. Então essas dicas que a própria marquise fala para você aí, quando chove, uma corrosão que está ocorrendo na parte de baixo dela, trate isso da forma mais rápida possível, com as técnicas utilizadas, tá? Então pessoal, o que a gente quer passar para você é justamente um item que serve para te proteger, ele não pode te colocar em risco quando você está usando ele. Tá ok? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, continua escrevendo, continua aí falando sobre o que você acha, colocando propriamente dito os seus comentários. E, mais uma vez, fique com a gente na Engenharia Prática. Um grande abraço.